Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pessoal, boa noite oficialmente para todos que já puderam entrar aqui na live. Nós estamos muito agradecidos pela presença de todos, inclusive os pastores que atenderam o nosso convite e os palestrantes também, que depois eles irão se apresentar. Eu vou pedir ao pastor Kleber. Pronto. Pastor Kleber, Vamos lá. seu microfone está aberto? Deixa eu ver aqui. Creio que sim. O senhor, como presidente do presbitério, pode fazer uma oração inicial e nós já agradecemos o seu apoio de ter nos autorizado a fazer essa live com esse tema e nós ficamos muito agradecidos por trazer esse debate à luz da Bíblia para os pais que estão aqui entrando, para os líderes das igrejas. Eu acho que vai nos enriquecer bastante essa discussão nessa noite. Então, quero pedir para o senhor dar a sua saudação e fazer uma oração inicial por nós. Deus possa abençoar a todos os irmãos, na graça e na paz do Senhor. Vamos orar? Pai amado, nós queremos entregar nossa vida diante do Senhor, pedir para que o Teu Espírito Santo conduza tudo aquilo que vai ser feito para a Tua honra e glória e para o bem, ó Pai amado, dos nossos irmãos e para a proteção daqueles que são vulneráveis. Que os princípios da palavra do Senhor possam nortear a nossa vida e como cidadãos do reino de Deus, possamos lutar por implantar esse reino na terra, um reino de justiça e de paz para a Tua honra e glória. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Eu vou compartilhar agora um vídeo que a Cristina disponibilizou para nós. Todos estão conseguindo ver? Sim. Eu vou expandir aqui. A cada hora, 3 menores de idade são abusados no Brasil. Mais da metade tem entre 1 a 5 anos de idade. Este índice é de 2018, o maior já registrado na nossa história. Dia 18 de maio é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil no Brasil. E, no entanto, por que quase ninguém fala disso? Foi fazendo essa pergunta que nasceu a ideia de dar visibilidade ao Maio Laranja. A gente tem um sonho: marcar este mês e esta data na memória de cada brasileiro. Porque é urgente. Precisamos mudar esses números. Precisamos dar voz àqueles que não têm. E aí, vamos com a gente? Maio Laranja. Abuso não é brincadeira. Então, esse foi um vídeo introdutório, da campanha. O tema é esse, que nós divulgamos, 18 de maio, que trata sobre a prevenção, contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. Então, é com base nesse tema que nós convidamos alguns palestrantes que estão já aqui na live e os irmãos para estarem debatendo conosco. Eu quero, antes, fazer a leitura do texto bíblico que foi escolhido, que está no livro de Salmos, capítulo 139, e versículo 24. No livro de Salmos, capítulo 139, e o versículo 24. Que diz: Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Esse versículo tocou no meu coração, no sentido de, quando o salmista faz essa oração de arrependimento pelo seu pecado,
que bom seria que todas as pessoas, né, se arrependessem, né, porque a gente sabe que o abuso acontece por pessoas pecadoras, né, por pessoas que cometem sem, né, estar, com certeza, né, por sua vida temente a Deus. Porque se observarmos o que está aqui nesse versículo e tivermos pedindo a Deus que observe o nosso caminho para ver se há algo mal, né, nesse caminho e nos guiar pelo caminho eterno do temor do Senhor, certamente essas discussões não seriam necessárias, né? Nós não estaríamos fazendo uma live de prevenção, de advertência contra, né, esse problema que é geral, né, no mundo. Então, essa reflexão bíblica que eu queria deixar, e eu quero pedir ao pastor Valteir para fazer a oração, né, por todos nós, uma oração de confissão de pecados, né, uma oração de despertamento, né, para que nós possamos a cada dia sermos tementes a Deus, né, como líderes, como pais, como conselheiros de nossas crianças, adolescentes e os pastores, né, que todos possam estar a cada dia se edificando mais e mais. Pastor Valteir, o senhor pode orar por nós? Sim. Vamos orar. Grandioso Deus e eterno Pai, ó Deus, nós queremos te agradecer nesta hora, Deus, por esse momento especial. Ó Deus, que o Senhor nos concede, ó Deus, de poder estarmos reunidos, ó Deus, juntamente com os nossos irmãos, ó Deus, para tratar, ó Deus, desse tema tão importante. Ó Deus, agora nesse momento pedimos ao Senhor também que o Senhor venha abençoar aqueles que estarão à frente, ó Deus, dessa reunião, palestrantes, ó Pai, para que o Senhor esteja os conduzindo, os abençoando, os capacitando, ó Deus, para que nós sejamos edificados. Ó Deus, venha perdoar os nossos pecados, ó Deus, a cada dia. Ó Deus, nos purificar, ó Deus, para que nós possamos, de fato, ó Deus, a cada dia, ó Deus, fazer o melhor para o Senhor e agradar o teu coração. Ó Deus, fica conosco nesta noite. Ó Deus, sabemos que esse momento também, ó Pai, é um momento de culto. Ó Deus, porque tudo que nós fazemos, ó Deus, é para o Senhor. Ó Deus, fica conosco. Ó Deus, que o teu Santo Espírito, ó Deus, venha nos conduzir nesta noite. E que esta noite, que esse momento, seja um momento proveitoso para cada um de nós e principalmente para o teu reino. Ó Pai, no nome de Cristo Jesus, é que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Amém, graças a Deus. Eu quero apresentar os palestrantes que vão nos enriquecer nessa noite. A Cristina, que é presidente do Sínodo, aí um prazer, aceitou o convite, né? Trabalha aí com um trabalho infantil e nós estamos agradecidos por prontamente nos atender. O pastor José do Carmo, pastor da Igreja do Parque das Américas, conselheiro tutelar, prontamente também se dispôs. E a Érica, está aqui, né, Érica? Sim. Que também fiz o convite porque ela tem um recurso para nós que trabalhamos com criança, ela vai apresentar para a gente. E também ela é conselheira tutelar lá em Goiânia, né, Érica? Sim, sou conselheira tutelar aqui. Prazer estar conosco também, tá? Deus te abençoe. Nós vamos iniciar pela Cristina. Cristina, você viu o vídeo daquele louvor? Você quer que a Érica cante depois da sua fala? Ou que ela... Fica à vontade. Pode ser que ajuda a ilustração ou pode ser no final? Pode ficar à vontade. Pode ser no início, pode ficar à vontade. Você quer iniciar, Érica, apresentando para nós? Sim, posso iniciar sim. Então, Na verdade... Vou te destacar aqui, tá? Tá ok. Pode se apresentar, tem um momento seu agora, tá bom? Ah, tá bom. Então, boa noite a todos. Boa noite. Eu sou conselheira tutelar aqui na região de Campinas, mas é na cidade de Goiânia. Já estou aqui agora no segundo mandato. E sou líder do Ministério Infantil.
como nós sabemos, né? Vocês, a maioria estão na área e sabe que é bem escasso a questão de recurso, a questão de músicas para ensinar. E como eu também sou professora, né? Professora por 16 anos, e nós criamos esse método para poder ensinar a criança de uma forma lúdica, tanto dentro da igreja, né? Como Ministério Infantil, quanto fora. E graças a Deus as pessoas têm... É algo simples, né? Feito assim mesmo, com muito... Não tem nada de luxo mesmo, mas é só mesmo para que as crianças possam entender, né? Que elas podem contar com alguém, né? Porque nós sabemos que os abusadores, né? Eles... Uma das características deles é mexer com o psicológico da criança, porque ela é vulnerável, né? É impor para eles que eles não podem contar e se contar algo vai acontecer. Então, a gente, nessa canção, a gente fala assim, que se ele contar para a mamãe e não resolver, ele pode contar com outras pessoas, que ele pode contar, né? Contar a situação para outra pessoa, que alguém vai ajudar ele. Né? Então, essa canção, na verdade, é para encorajar essas crianças, né? A buscar ajuda, procurar ajuda. Porque o abusador, ele tem essa característica de querer impedir que a criança fale algo, né? Que ele busque ajuda. E esse é o nosso papel, ensinar essas crianças. Coração de criança é de quem chega primeiro. Então, que nós, como defensores, como protetores dessas crianças, cheguemos primeiro no coração dessas crianças. Então, eu fiz uma música assim simples. Eu até achei engraçado que as pessoas assim, tá dando não sei quantos mil compartilhamentos, e as pessoas me ligando, que deu muito compartilhamento. Eu nem esperava tudo isso, né? Porque é algo bem simples mesmo, feito para VA, né? Um visual assim, bem simplesinho, mas que as pessoas estão entendendo a mensagem, tá bom? Então, eu vou cantar aqui. Não sou cantora, tá, gente? Até fiquei meio constrangida. Então eu vou ter que cantar. Fica à vontade. Mas... Tá bom, mas assim, a gente pode disponibilizar a letra da música para vocês, trabalhar com as crianças. Vai dar muito certo, tá? Deixa eu levantar aqui, então. Tá melhor posicionado. Deixa eu posicionar aqui melhor aqui a câmera. É bem simples. Vou organizar aqui o visual para a gente cantar. É uma mãozinha, tá? Com algumas partes. E a gente canta assim, ó. Várias partes do meu corpo tem cabeça, boca, pé e perna também. Algumas partes ficam bem escondidinhas e uma delas fica embaixo da minha barriguinha. Nelas ninguém pode tocar, não. Se não tiver a minha permissão, se desobedecer e nelas tocar, eu vou correndo pra mamãe contar. Se não resolver, eu tenho que... Se não resolver, eu tenho que pensar quem é a pessoa que pode me ajudar. Titia, vovô... Titia, vovô, professor, irmão, um deles terão a solução. Nisso e naquilo ninguém pode tocar, nisso e naquilo ninguém pode mexer, nisso e naquilo ninguém pode tocar, porque eu sou corajoso e não aceito não. Algo bem simples mesmo, gente, é só mesmo para ensinar que existe alguém que eles podem contar e que alguém vai ajudar ele não está sozinho nisso. E o interessante é a gente frisar, porque geralmente das pessoas, a maior referência para os filhos é a mãe, mas como nós lidamos, conselheiro sabe que a gente lida com muita mãe omissa e negligente, eu fiz essa musiquinha para ensinar para eles que se caso ele contar para a mamãe e isso não resolver, ele tem a opção da titia, da vovó, da professora e do irmão. Alguém deles vai resolver a situação, tá bom? É só algo simples mesmo, tá? E também, para dizer que a gente tem várias partes, mas tem uma que ela é guardadinha.
e ninguém pode tocar sem a sua permissão. Então, assim, eu acredito que essa mensagem vai ser bem explicada, tá? Depois eu passo a letra para vocês. E eu fiquei muito nervosa, gente. Eu não sou cantora. Mas essa é uma estratégia que Deus nos deu para poder ensinar para as crianças. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, Érica, a sua participação. Obrigada. Né? Nada. Eu tive acesso a ver o vídeo e achei que ia contribuir bastante. E a Érica aceitou de prontidão estar aqui com a gente. E aí a conselheira tutelar também, depois pode entrar no debate, vai só... Ah, tá. E cristã, né? Está nos edificando também e vem somar aqui no debate, tá? Uma coisa que a gente tem que chamar muita atenção é que nós temos que unir Ministério Infantil e Conselho Tutelar. Muitas pessoas do Ministério Infantil acham que eles não têm essa obrigação de defender crianças. Então, isso nós temos que mudar a mentalidade desses tios, dessas professoras de escola dominical, de célula, de Ministério Infantil. Isso nós temos que repensar sobre isso. Conversar e discutir, tá? Deus abençoe. Já colocou aí o tema para o debate que os palestrantes vão aí introduzir. Vou destacar aqui a Cristina, para ela começar a sua fala. Novamente, obrigada, Cristina. Boa noite, eu que agradeço. É um prazer estar aqui falando com vocês. Parabéns ao Presbitério do Rio Grande, PPRG, em especial você, André Agnes, a secretária presbiterial do Trabalho Infantil do PPRG, e pelo trabalho que você tem desenvolvido, pela iniciativa desse evento de conscientização, orientação, prevenção, combate ao abuso e à exploração da criança e do adolescente. Esse é realmente o objetivo do Maio Laranja, né? Marcar um sinal de alerta mesmo, ressaltando também, né, em especial como psicóloga, eu ressalto a necessidade de planos de enfrentamentos contra a violência sexual, também garantindo uma atenção às suas famílias, às famílias também. Assim, nós vamos estar fortalecendo a aplicabilidade da Lei 8.069/90, que dispõe do Estatuto da Criança e do Adolescente do ECA. Bom, você já me apresentou, Cristina, né? Eu hoje moro em Coromandel, esposa do reverendo Hélio. Ele também é secretário sinodal da UPH. E, bom, eu estou na educação há uns 16 anos, de forma especial educação inclusiva há uns 12 anos. Sou psicóloga cognitiva comportamental, atendo na clínica e tenho um carinho muito especial voltado para as crianças, para os adolescentes, né? E trabalhar com crianças, a gente trabalha também com a família, né? Bom, então vamos falar aí do tema, que é ainda complicado, difícil de ser abordado, infelizmente, por conta de alguns tabus, pelo preconceito das vítimas, das famílias. No caso da criança e do adolescente, ele nem sempre sabe o que está acontecendo com ele. E as famílias também às vezes têm vergonha, né? A vítima tem vergonha, e eles às vezes também não sabem lidar com essa situação. Enfim, ainda é um assunto que precisa, né, ser mais trabalhado. E eu vou aproveitar essa oportunidade, né? Eu sei que nosso tempo é um pouco cronometrado, mas eu vou aproveitar para trabalharmos dois pontos muito importantes, que é danos, né? Alguns danos e também algumas precauções, algumas ajudas. Érica vai casar direitinho, a sua introdução foi maravilhosa, né? Vai dar tudo certinho. Então, nós vamos iniciar primeiro esclarecendo o que é o abuso sexual e a exploração infantil. O abuso sexual,
ele caracteriza pela utilização da sexualidade de uma criança, de uma adolescente, para a prática de qualquer ato de natureza sexual. Então, é qualquer ato de natureza sexual. Portanto, estão previstos na lei e são considerados como abuso não só o ato sexual em si, mas também toque, beijos, carícia e também o aliciamento, o que nem sempre está ligado a um ato violento e doloroso. É abuso o carinho, o beijo inapropriado, exibição e exposição da criança, do adolescente, na prática, em um ambiente em que ele presencie, e também a pornografia visual. Então, não é simplesmente assim, não aconteceu o ato, não, isso aí não é um abuso sexual, não. Então, vamos esclarecer bem, né, o que é o abuso sexual. E também já a exploração infantil, vamos falar, ele já engloba a prostituição de menores de idade, a pornografia com vídeos, fotos, que poderão ser comercializados, tráfico, turismo com motivação sexual. E lembrando que o abusador, ele pode estar mais próximo do que nós imaginamos. Em muitos casos, o abusador é alguém que a criança, que o adolescente conhece, convive, confia e até dispõe de certo poder sobre a vítima. Bom, em relação agora, vamos ao primeiro ponto, aos danos. Eu vou estar colocando alguns dos danos, porque a criança e o adolescente, por sua vez, ele não entendendo o que está acontecendo com ele não sabe agir e nem reagir. E ele pode, então, vir a ter problemas no seu relacionamento, no seu comportamento, ter atitudes agressivas com os pais, com o irmão, colegas, na escola, perturbação do sono. Ele pode, então, perder o sono ou acordar de noite assustado. O seu apetite ele pode aumentar ou diminuir. E como eles estão numa fase de desenvolvimento? Eles estão na fase do desenvolvimento físico, psicológico e emocional. Então, ao vivenciar um abuso sexual, ele pode desencadear, ele pode vir a desencadear o desenvolvimento de transtorno de personalidade, quadros graves de depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, dificuldade de manter um vínculo afetivo, de estabelecer um relacionamento de confiança, mobilizar sentimentos de culpa, ligado ao fato de ter guardado um segredo, e em um momento, lá no futuro, quando ele lembrar, quando ele recordar, então, na sua memória desse trauma, ele também pode se sentir impotente, vulnerável, conivente e até repulsa por qualquer sensação corporal prazerosa. E que possa ter acontecido, então, lá, né, naquele momento da sua inocência. E tal culpa ainda pode até motivar comportamentos de autoflagelo e também de ideias suicidas. Graves, né? Bom, e é comum também apresentarem sentimentos confusos, por não entenderem o que está acontecendo, eles não conseguem compreender ali naquele momento. Então, vão crescer com medos aparentemente infundados, culpa, uma imagem corporal negativa.
pode perder o prazer por coisas que antes era prazeroso, pode voltar a ter comportamentos infantis, como chupar o dedo, fazer xixi na cama, ter medo do escuro. Na vida escolar também pode ter problemas de atenção, concentração, comportamento, como eu já falei, baixo rendimento. E esses são alguns danos que a criança, que o adolescente pode vir sofrer. Mas tem muitos outros. E o que nós podemos fazer? Tem alguma precaução? Interessante a Érica ter colocado como nós, né, cristãos, a igreja, os professores, podemos ajudar, podemos fazer alguma coisa? Primeiro, né, o primeiro ciclo é a família, depois nós temos a escola e também a igreja, quando ela é ativa com os trabalhos com crianças. Por isso, a grande necessidade, nós vamos estar sempre batendo nessa tecla, né, do trabalho infantil, do trabalho com as crianças, do trabalho com os adolescentes. Mas vamos ver um pouquinho, então, sobre essa prevenção, os danos, não, aliás, a ajuda que nós podemos dar para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. São consequências terríveis. Por isso, vamos ficar mais atentos. Vamos ouvir mais atentamente. Vamos conversar com nossas crianças, com os nossos adolescentes. Vamos compartilhar de valores, de informações sobre o próprio corpo, mas numa linguagem mais acessível, principalmente com as nossas crianças, para que elas saibam nomear corretamente, identificando o que é íntimo. E se caso algum dia ela precisar vir contar algo, ela saiba como contar para a família, ou mesmo, como a Érica colocou, para o tio, para a avó, professores, que nós sabemos que os professores também, a escola, ela, no meu percurso aí de 16 anos, um pouco mais de 16 anos, eu também já tive experiência de casos que foram percebidos na escola pelo professor. Mas vamos continuar aqui. Família. Todos nós, porque a luta é nossa, né? Não é só da família. Vamos ensinar que ninguém deve tocar em suas partes íntimas e nem vê-las, a não ser, né, os pais quando forem dar banho ou na troca de roupa. Explique para eles sobre o limite, para que não permita que ninguém toque e que elas também, né, não venha tocar nas partes íntimas de outra pessoa, seja conhecida ou não. Então, ensine isso para a sua criança. A musiquinha da Érica está falando sobre isso, muito interessante. A não aceitar, vamos também trabalhar com as nossas crianças para elas não aceitarem, eu lembrei aqui de algo muito importante também, troca, né? Trocar, então, que os abusadores às vezes costumam fazer isso para conseguir, então, um afeto, para conseguir um vínculo com as crianças, oferece doces, presentes, né, em troca de carícias. Vamos também estar informando isso para as nossas crianças, para tomarem cuidado, não sair de casa com estranhos. E volto a reforçar, escute sempre, atentamente. É preciso que eles sintam segurança para contar qualquer coisa, inclusive um assunto, né, de abuso sexual, pois os abusadores, eles podem pedir para manterem um acordo de segredo, como uma ameaça ou também, né, com uma maneira lúdica. Então, crie
laços de confiança, crie vínculos com os seus filhos, com a sua criança. E diga para o seu filho que ele pode confiar em você, que ele pode contar para você qualquer coisa. Mantenha, então, sempre uma comunicação saudável. E caso ele tiver algo para te contar, né, nesse sentido, desfaça os temores, né, que o agente possa ter construído, e assegure que jamais você vai abandoná-lo, que você não vai ficar bravo com ele. Apresente sempre aberto para explicar, para tirar dúvidas, caso exista. Importante também, estabeleça uma boa base de confiança. É uma tecla que eu bato sempre. Isso é muito importante. Uma boa base de confiança. Sólida, bem sólida com seu filho. Os agressores sexuais, geralmente eles tendem a buscar um perfil que sofra uma baixa autoestima. Então, as crianças, os adolescentes que têm a baixa autoestima é um alvo para eles, né? Que tenham insegurança, porque eles são mais vulneráveis. E se a criança e o adolescente ele tem uma boa relação com os pais, então isso diminui a chance deles serem vistos como um alvo fácil. Ensine também que segredo não é algo bom. E que eles devem contar com você e contar tudo para você, né? Para vocês, pais. E aí, se eles trouxerem alguma questão, quiser contar algo, não critique, não castigue, escute com atenção, não descarte imediatamente dizendo que é uma fantasia, que é imaginação. Escute atentamente, investigue. E se for preciso, procure um profissional, procure um psicólogo para um maior esclarecimento, né? Para que ele possa oferecer, então, assim, um suporte emocional adequado, que ele permita uma elaboração de trauma, redução de prejuízo. Busque ajuda se for preciso, não tenha vergonha. Se for preciso, busque ajuda. Saiba também quem são os colegas dos seus filhos, o que eles estão fazendo. Se você precisa deixá-los com alguém para trabalhar, para sair, verifique bem com quem você está deixando, com quem você está confiando o seu bem maior. Prefira também que ele fique em grupo. Isso vai dificultar um pouco também a ação do abusador. Mas mesmo assim, procure saber. Por exemplo, se ele for para um acampamento, procure saber quem são os responsáveis, quais são os profissionais que estão à frente desse trabalho, como que é a preparação deles. Fique atento. E se seu filho também apresentar alguma reação diferente com alguém, não tem demonstrado afeição por alguém próximo que ele deveria demonstrar, né, que deveria ter sido desenvolvido esse afeto, investigue. Tente entender o motivo. Fique atento também à internet. Mas esse é muito importante. O que seu filho está vendo? O que seu filho está... se ele está em algum grupo, com quem que ele está conversando. Fique atento à internet. Oriente para que ele não dê dados seus para ninguém, para que ele não venha interagir com estranhos. Então, aí estão alguns pontos importantes que na minha caminhada eu tenho visto e também tenho percebido, e eu vou deixar com vocês, porque a violência sexual é crime e compete a nós ficarmos atentos, compete a todos nós, então,
preocuparmos com as nossas crianças e lembrar que, desculpa, que a violência sexual é crime e deve ser sempre, né, reportada às autoridades. Se nós queremos assim uma mudança, se nós queremos combater, né, com essa crueldade, nós também devemos fortalecer a interação dos diversos programas e setores, como a assistência social, a segurança pública, educação, saúde, e vamos colocar aí também nós como igreja, né? E para encerrar então este momento, né? Nós ainda temos mais preletores, temos perguntas. Eu quero dizer que eu sustento aqui a minha bandeira, né? E sei que é a bandeira de muitos, né? Que nós todos somos responsáveis. Família, sociedade, instituições escolares, atenção à saúde, todos nós somos responsáveis, né? Em oferecer às nossas crianças, aos nossos adolescentes, uma qualidade de vida melhor, né? E todos nós devemos lutar, então, contra o abuso e a exploração de crianças e adolescentes. Todos nós, então, por esta luta. E de forma bem particular, como cristã, como mãe, né? Eu deixo aqui um apelo, né? Vamos buscar mais a Deus, vamos ter comunhão com Deus e vamos criar os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes na presença do Senhor, né? Mais uma vez agradeço muito a Andréia pelo convite e vou estar sempre à disposição, né, para o que vocês precisarem. Volto com você, Andréia. Não, obrigada, Cristina. No final, eu volto a te agradecer pelo apoio aí do Sínodo ao nosso trabalho. Vou convidar o pastor Zé do Carmo para continuar aqui, trazendo mais informações para nós. Pastor, muito obrigada por ter aceito o convite. Agora é a sua palavra. Quero cumprimentar a todos, primeiramente, com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de saudar a Cristina Dornelas. É um prazer poder dividir esse momento com você. Estão me ouvindo? Conseguiram me ouvir? Sim, ok. Então, agradecer aí cumprimentar a Cristina, agradecer a Andréia por essa maravilhosa iniciativa. Realmente é um passo significativo da igreja nessa abordagem, algo assim que as pessoas têm muito receio ainda, né, em alguns lugares, de conversar, de falar abertamente aquilo que precisa ser dito, de modo que essa iniciativa da Andréia, ela é de uma grandeza ímpar para a vida da igreja e para a vida das nossas crianças e adolescentes. Cumprimentar também a Érica, gostei demais da canção, né? Depois quero conversar um pouquinho mais sobre isso. Tudo bem. Cumprimentar o nosso irmão, pastor Kleber Macedo de Oliveira, nosso presidente do Presbitério Pontal do Rio Grande, e cumprimentar os demais participantes aí que estão acompanhando, né, essa nossa transmissão. Muito bem. Eu gostaria de conversar um pouquinho, assim, trazendo uma das falas que norteia o meu comportamento,
a minha vida e que, de certa forma, tem sido um estímulo e uma espécie de uma filosofia pessoal de vida para mim. É uma das falas do Martin Luther King Jr., quando ele, militando em favor da causa dos direitos dos negros americanos, né? E ele tentando o engajamento da sociedade, da igreja, dos políticos. Num dos seus discursos, ele disse assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Os maus sempre vão estar por aí. Os maus serão sempre uma ameaça, os maus terão sempre o seu grito, a sua fala, mas mais grave do que isso é a omissão, é o silêncio, é o não engajamento dos bons, né? E quando os bons se calam, os maus triunfam, né? E eu falo isso para dizer que eu fico extremamente estimulado quando eu percebo a igreja se engajando em causas não tidas como eclesiásticas. Por exemplo, esse tema que nós estamos debatendo e conversando aqui nessa oportunidade. Eu percebo que a igreja, em algum momento da sua história, ela se trancafiou dentro da sua eclesiologia pietista e serviu, aliás, ela perdeu, né? Quando ela se trancafiou dentro de uma eclesiologia pietista, né? Onde a fala ficou muito restrita a vamos orar, né? Tudo na oração, e perdeu o engajamento para fora das quatro paredes. E aí ela deixou de ser profética e ela deixou de ser servil para além das quatro paredes. Por exemplo, né? Nós somos protestantes e os frutos da reforma protestante não foi só uma eclesiologia, não foi só apenas doutrinária, mas a reforma protestante ela influenciou a música. A reforma protestante ela respingou de uma forma muito produtiva nas artes, nos direitos humanos, na ação social, entre outras coisas, né? Então a igreja realmente ela precisa se engajar. Charles Spurgeon, ele disse que o pastor precisa ter numa mão a Bíblia e na outra o jornal. Ele precisa caminhar nessas duas avenidas, né? Então é muito importante essa questão do engajamento, da igreja estar atenta aos demais acontecimentos, além dos seus cultos, além das suas reuniões de oração, além dos seus ensaios. Ela precisa estar fora das quatro paredes, não somente para tentar fazer proselitismo, mas gerar uma transformação de cultura por meio da arte, da política, dentre outros departamentos. Quando falamos a respeito desse tema que estamos, nesse momento, conversando, hoje, por sinal, dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Hoje é o Dia Nacional. Mas poucas pessoas sabem a razão desse dia. Às vezes nós compartilhamos, né, as mensagens desse dia, as figurinhas desse dia, né, a florzinha, né, dessa campanha, mas poucas pessoas sabem a sua história, poucas pessoas sabem o porquê, a razão do 18 de maio. Né? Para aqueles que já sabem, é só um reforço, mas se porventura alguém não souber,
fica aí a instrução, né, que a gente tenta compartilhar. Em 1973, exatamente no dia 18 de maio de 1973, uma criança chamada Araceli, ela tinha apenas 8 anos de idade, uma criança. Ela foi sequestrada, espancada, estuprada, drogada e assassinada. Seu corpo foi achado 6 dias depois, desfigurado por ácido. Em virtude desse acontecimento, no ano de 2000, através da Lei Federal 9.970, estabeleceu então que esse dia seria o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Interessante que esse episódio, né, da Araceli aconteceu em 1973 e nós estamos em 2021 e essa situação ainda não está totalmente resolvida, lamentavelmente, né? Continuamos então fazendo a campanha, continuamos falando a respeito desse tema, até porque esquecer é permitir, lembrar é uma forma de combater, né? Então, um pequeno resumo desse 18 de maio. Nós temos várias fontes do direito para conversarmos sobre os direitos da criança e do adolescente. Dentre eles, a nossa Constituição Federal, o Código Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e, mais recentemente, a Lei da Escuta Qualificada, que é a Lei 13.431 de 2017. Ali vai descrever para nós o que são as violências sexuais. Eu, assim, particularmente concordo com o doutrinador Luciano Bettiati, uma pessoa que está sempre falando aos conselheiros tutelares, que ao abordar esse tema, ele diz que o termo abuso sexual ele não seria o termo adequado para nós conversarmos sobre a violência contra criança e adolescente no que diz respeito à sexualidade. Por quê? Porque quando falamos de abuso, o abuso pressupõe alguma coisa que era boa, que era lícita, mas que quando passou dos limites, aí passou a ser errado, né? Por exemplo, o álcool. Existem diversas pessoas que fazem uso aí da bebida, tomam sua cerveja, o seu vinho, sei lá qual a bebida, e ele toma socialmente. Mas a partir do momento que ele extrapola os limites, ele está abusando, ele faz o abuso do álcool, ele foi além do conveniente. A mesma coisa em relação aos medicamentos, que são lícitos, são apropriados para as enfermidades dentro das suas adequações, mas que quando alguém usa inadequado, usa além do conveniente, então aquilo que era bom, que era lícito, que era legal, ele passa a ser prejudicial. Ao falar de abuso sexual de crianças e adolescentes, nós não podemos, em momento algum, ter em mente que, em algum momento, esse contato sexual com criança e adolescente, até um certo limite era bom, mas quando extrapola é que se tornou abuso. Então, o termo realmente que o Luciano Bettiati vai compartilhar é o termo da violência sexual, é o termo do estupro de vulnerável, como bem descreve o Código Penal brasileiro, né? Eu gostaria de trazer alguma informação para os nossos amigos sobre o que tem acontecido em Uberaba, né? Nós estamos tendo a oportunidade de estar mais próximo aos desafios que sofrem ou que são vítimas as nossas crianças e adolescentes por estarmos atuando no Conselho Tutelar nesse ano de 2020. E hoje mesmo
nós tivemos a estatística dos nossos atendimentos, né? Então, eu quero compartilhar com vocês para nós podermos ver que a coisa é mais séria do que talvez nós possamos imaginar. Veja bem, no ano de 2019, o ano passado, ao longo do ano de 2019, o Conselho Tutelar de Uberaba, ele atendeu 67 casos de maus tratos, aquela violência, agressão, né, contra criança e adolescente. Foram 67 ao longo do ano de 2019, 67 casos de maus tratos. O abuso sexual, vou usar o termo, né, que é previsto aqui na lei, o abuso sexual, nós tivemos 159 casos atendidos pelo Conselho Tutelar. Ou seja, 67 de maus tratos e 159 de abuso sexual. É muito maior, né? Isso fora aqueles casos que não são denunciados. Aqueles casos em que alguém sabe e não denuncia, não aciona os órgãos competentes, sem contar os casos em que ninguém sabe, somente as crianças e adolescentes, né? Conversei ontem com uma senhora e ela, conversando sobre esse tema comigo, ela falou assim, olha, eu fui abusada pelo meu avô dos 8 aos 11 anos de idade. Foram 3 anos de abuso pelo meu avô. Eu só falei isso para minha mãe quando eu tinha 46 anos de idade. Até então, ninguém mais sabia. Ela falou para o marido dela depois que ela casou, né? Então, tem muitos casos que ninguém fica sabendo. Somente a criança, somente os adolescentes sofrem calados, né? Então, em Uberaba, nós tivemos no ano de 2019 159 casos atendidos pelo Conselho Tutelar. Nesse ano de 2020, nós já tivemos 20 casos atendidos de maus tratos e já tivemos 43 atendimentos até maio, né, até a metade de maio, relacionado ao abuso sexual. Então, a situação é muito séria e eu fico feliz de perceber que nós temos pastores, que nós temos várias pessoas de várias outras áreas da sociedade participando dessa conversa, porque a situação ela é séria. A legislação vai dizer para nós, tanto na Constituição Federal, no seu artigo 227, no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que a responsabilidade para com os direitos das crianças e dos adolescentes é da família, é da sociedade, é da comunidade e é do Estado. É de todo mundo. Não é só da família, não é só do Estado. Todos nós. E nós, como Igreja de Cristo, nós temos uma oportunidade a mais, uma missão, uma vocação, um chamado, um dever de estar atento a todos os acontecimentos que envolvem as nossas crianças, mas muito especial nessa questão da violência sexual contra crianças e adolescentes. Eu gostaria só de encerrar essa minha fala nesse momento, falando assim que muitas vezes as crianças elas não vão falar, os adolescentes não vão falar. A senhora Cristina mencionou bem, por causa dos jogos, por causa das ameaças, mas existem alguns sinais que as crianças e adolescentes emitem que podem nos ajudar a entender que ali existe uma possível violência sexual. Eu vou
comentar alguns. Por exemplo, aquela criança que tinha um certo comportamento na escola e, de repente, ela começou a dar problemas, ela começou a ser problemática no ambiente escolar, lugar que era agradável para ela, lugar que ela ia com alegria, e, de repente, a escola se tornou professores, diretores, assistentes sociais, conseguem detectar uma alteração de comportamento. Ainda no ambiente escolar, uma criança ou adolescente pode dar sinal de violência contra ela quando o seu rendimento escolar ele despenca, ele muda significativamente para pior. Alguma coisa está acontecendo. Uma criança, um adolescente que vinha tendo um certo rendimento escolar e, de repente, aquilo despenca, alguma coisa está acontecendo. E nós precisamos buscar sensibilidade para termos a percepção correta de verificar e, de alguma maneira, ajudar essa criança e esse adolescente. Criança, sentimento de culpa e sentimento de vergonha são também tidos como sinais. Atitude suicida, né? Crianças ou adolescentes que começam a usar roupas totalmente inadequadas para a época, né? Um calor escaldante, parece que estamos no deserto, e, de repente, a criança está usando camisa de manga comprida, blusa, às vezes está se cortando, alguma coisa assim, são alguns sinais que nós precisamos estar atentos, né? E, por fim, quero destacar como sinal de possível violência sexual quando a criança ou adolescente evita constantemente um determinado lugar ou uma determinada pessoa. Então, eu acredito que a Cristina Dornelas tem muito mais competência para falar sobre isso, mas como está também na pauta dos conselheiros tutelares, né, a gente compartilha isso com a sociedade para que todos nós possamos ficar atentos a esses sinais e alguns outros, na expectativa de sermos um instrumento da graça na vida de uma criança ou de um adolescente e ser instrumento de libertação, de cura para essa pessoa, né? Conselheiro? Eu finalizo... Sim? Alguém chamou? Qual que é o seu nome mesmo? José do Carmo. Nós fizemos um estudo porque nós tínhamos uma necessidade de saber quem são os maiores abusadores de crianças. E nós chegamos a uma conclusão, a gente pode até surpreender as pessoas que estão aqui na sala. Porque quando nós falamos quem são os maiores abusadores de crianças, a gente sempre imagina que é um adulto, né? Um pai, um familiar, né? Mas nós chegamos a uma conclusão de que quem são os maiores abusadores de crianças são adolescentes. Só que muitas vezes os conselheiros não têm muito acesso porque ele não é denunciado. Porque quem tem mais acesso com crianças? Adolescentes. Quem vai nos mesmos banheiros? Adolescentes. Quem tem mais o vínculo de amizade, de relacionamentos? Adolescentes. Então, é uma atenção que nós temos que chamar dos pais com relação a isso. Crianças têm que brincar com crianças da mesma idade, da mesma fase. Porque os hormônios são outros, a maturidade é outra, e a malícia também é outra. Então, é algo que, para nós, conselheiros aqui de Goiânia, foi surpreendente. Porque nós não tínhamos pensado sobre isso. Sobre que os adolescentes têm muito mais acesso às crianças do que, muitas vezes, um adulto. Não é que o adulto não abusa, claro. Geralmente, os abusos sexuais, eles são de pessoas bem próximas.
né? São pessoas gentis, generosas e bem próximas, que conhecem bem a criança. Mas os adolescentes, relacionado à criança, é maior, os abusos. Então, tem que ter uma atenção muito peculiar aí, um zelo muito grande pelas crianças, dormir na casa de primos, sabe? Nós já pegamos situações de adolescentes apresentando a pornografia para criança, para tentar convencer que ali é bom. Fora que o toque de um adolescente é muito mais sutil do que de um adulto. E qual o motivo deles não denunciarem? Eles passam a gostar. Então, é uma tensão que nós temos que ter, muito grande. Desculpa interromper a sua fala. Imagina, você não interrompeu, você enriqueceu, né, o nosso debate, a nossa conversa, e foi realmente um dado alarmante, né? Nós não temos essa pesquisa aqui, né, em Uberaba, mas foi muito oportuna o que você colocou. Eu só gostaria assim de dizer, né, antes de encerrar essa minha fala, instruindo as pessoas a instruir outras, a denunciar. Nós tivemos um caso aqui recentemente em Uberaba, de uma criancinha que foi agredida, morreu, né? E as pessoas, então, começaram a perguntar de quem é a culpa, né? E o Conselho Tutelar levou pedrada de todos os lados, né? O Conselho Tutelar não faz nada, por que o Conselho Tutelar não fez nada, né? Mas não há nenhum atendimento, não houve nenhum atendimento dessa criança por maus tratos. E depois que aconteceu, que a criança morreu, né, pelo padrasto, com a cumplicidade da mãe, aí muitas pessoas começaram a falar, os vizinhos começaram a falar que já havia violência, outros parentes, mas ninguém denunciou, ninguém procurou a polícia, ninguém fez nada no Disque 100, ninguém acionou o Conselho Tutelar. É importante a denúncia, né? E é importante a denúncia, e se for uma situação de emergência, e eu falo para os pastores, para as pessoas que estão aí, o 190 precisa ser acionado rapidamente. É uma questão de violência, sabe, que está acontecendo naquele momento, acione a polícia militar, porque vai ser o órgão mais rápido a chegar ali para atender aquela situação. A questão é que muitas pessoas não querem se envolver e muitos não têm conhecimento que você pode fazer uma denúncia anônima. Isso, então, muitas pessoas não têm conhecimento, eles não querem se envolver por si, vizinhos. É isso que nós precisamos, por isso que eu falei assim, gente, instrua outros, né, a denunciar. Então, pastores, falam disso nas suas igrejas, amigos falam isso com seus familiares, falam isso nas suas redes sociais, multiplique isso. Né? O que a colega está colocando da denúncia anônima, às vezes a pessoa não quer se envolver porque realmente, às vezes, é uma questão de parentesco, um vizinho que, às vezes, há um certo perigo, né? Ela denunciar e isso for descoberto, porque o vizinho é perigoso, alguma coisa nesse sentido. Então, faça a denúncia anônima, né, que os órgãos competentes vão avaliar e vão proteger essa criança e esse adolescente. Eu quero agradecer, viu, Andréia, a oportunidade de falar, né, diante de pessoas de tamanha grandeza que estão reunidas nessa sala. Muito obrigado pela oportunidade. Deixo um abraço aí para todos. Amém. Obrigada, pastor, pela sua palestra. Veio somar ao que a Cristina já tinha trazido para nós. Eu quero fazer aqui a ressalva de também as líderes, né? Eu acho que eu estou vendo aqui a Rubiane, que é da nossa equipe,
né? Que trabalha com o CPUPJ, trabalha com o PJ, atendeu o nosso convite. Obrigada, Rupiana. Também posso abrir, tá agora para o debate. Eu vi que você estava aí meio que fazendo uma memória, registrando. Pode colocar qualquer colocação agora no debate. E o pastor Cleber, acho que saiu, o pastor Voltaí pode me ajudar a identificar mais algum pastor que esteja presente. Quero agradecer a presença. E eu queria, antes de abrir para o debate, fazer 3 colocações, que aí depois, tanto a Cristina como o Zé do Carmo, os outros participantes podem se colocar. Quando pensamos em, né, eu pensei de trazer essa live, e o pastor Kleber, junto com o pastor Voltaí, né, falei com ele, eles aceitaram, acharam boa a ideia. Aí a gente pensa assim, não, mas é um tema que cada família tem o seu tempo, né? De falar desse tema com os seus filhos, né? Então, isso são famílias cristãs, isso até não vou, eu acho que não deve estar nessa classificação que o senhor trouxe, pastor Zé do Carmo, desses abusos, 159, será que tem alguma denúncia dessa que é familiares cristãos, né? É um dado assim, que não é para envergonhar, não é para saber, acho que não nos interessa saber se tinha, se não tinha, né? Mas foram pessoas que foram abusadas, mas aí o que é que me motivou também, né? Não só como educadora, mas eu lembro de um dia eu recebi uma ligação de uma mãe, que a filha é da nossa igreja, e ela tinha tido contato com o tema, né, da questão dos órgãos sexuais, porque a escola aborda isso em determinada série, né? E quando a menina chegou em casa, ela quis saber se ela nasceu daquele jeito que a tia mostrou lá. Se a mãe dela e o pai dela tiveram aquela relação e tal, e a mãe dela me ligou, acho que na hora tentou se conversar, ela não estava preparada para aquele momento, entrar naquela, para falar como é que era a relação sexual dela com o pai. Mas, assim, está presente sim nas nossas crianças, porque elas têm esses conteúdos na escola secular. E elas vão chegar em casa, e as famílias têm que ter o tempo, né? Ou a gente também, de alguma forma, é outro desafio, né, Cristina, Rubiane, e a gente pensar numa live para as crianças, né? A gente também tem, como foi falado aí pela Érica, a Cristina levantou essa bandeira, a gente pode ter um material instrutivo, a gente pode pensar, né? Fazer um bate-papo, né? Entre nós, entre líderes e as suas crianças, seus adolescentes, e também com os pais, né? Em primeiro lugar. Então, esse caso tinha chegado para mim e a mãe veio conversar comigo dessa situação que ela vivenciou em casa, né? A filha queria saber sobre essa questão da relação sexual. Outra que eu quero deixar para o debate também, eu coloquei na mochila da minha filha esse dicionário, vai aparecer aí, é um dicionário ilustrado. E ela levou para a escola e chegou na tarde, no final da aula, ela, ela não esqueceu, né? Aí eu quero te mostrar um negócio que eu falei lá na aula. Então, quando ela chegou, que eu sentei para ver, ela veio mostrar essa parte que tinha essas figuras. E as crianças estavam, né, não estavam vestidas. E ela folheou o livro extremamente grosso, ela levou no dia para a aula. Mas ela parou os olhos nessa página e quis me mostrar. E ela, mamãe, eu posso continuar com esse dicionário? Aí a gente foi conversar, né? Porque ela também já está na fase da escola que vai entrar sobre esses temas. Mas olha como chamou, despertou a atenção dela, né? Ela poderia ter olhado qualquer coisa, mas quando ela chegou no visual de crianças sem, né, aqui, que estavam mostrando os órgãos sexuais, ela não esqueceu, chegou em casa, a primeira coisa que ela abriu a mochila foi me contar qual que seria a minha reação, conversar com ela sobre isso, né? Outra coisa também que eu quero deixar no debate é a questão dos profissionais, porque sempre também houve muita resistência, nós cristãos, de procurar ajuda, seja do psicólogo,
né, de levar nossos filhos para uma terapia. E alguns grupos que eu participo, já houve publicações assim, eu quero um profissional cristão. Eu não levo minha filha para qualquer profissional, né? Então, assim, a gente também pode ajudar divulgando quem são, né, os pastores, os profissionais da nossa igreja, por que precisa ser um profissional cristão, né? Ele vai estar com uma visão, né, que ajuda a parte, né, técnica, científica, a parte médica, mas também com a parte bíblica, isso vai fazer diferença. Aí a Cristina, que é psicóloga, analista comportamental, pode nos contribuir aí também com uma fala. Então, eu queria deixar esses 3 casos. Eu não vou fazer uma memória da palestra dos dois, mas eu queria deixar esses 3 casos, né? O caso da mãe que me ligou, com a situação da filha, o da minha filha com esse dicionário, e esse de pais que procuram, muitas vezes não procuram ajuda, né, de profissionais, porque tem a resistência. Antigamente, ir para terapia, ir para um psicólogo, era uma coisa que envergonhava, né? A sua filha faz terapia por quê? Ela tem problema, né? Então, eu quero deixar essas 3 falas para quem quiser agora interagir, viu? Pode estar pedindo a vez. Rubiane, pode ser você? Você quer já entrar? Eu já dou a palavra para você também, tá? Então, André, eu queria parabenizar você pela... Vocês estão me ouvindo? Sim. Queria parabenizar você por essa live tão oportuna, né? Eu fico feliz de ver o pastor José do Carmo, a conselheira de Goiânia, a Érica. Sim. É a Érica, né? Presente aqui conosco, porque a gente entende, eu também já fui conselheira tutelar, e a gente entende, né, a importância do conselho tutelar nesse viés do abuso sexual, tendo em vista, primeiro também, além de parabenizar você e todas as pessoas que tiveram aqui um momento de fala, eu queria destacar a presença do presbítero Anderson conosco, que também é conselheiro da UPJ, juntamente com um grupo, né, ali na segunda igreja, e o presbítero Marcelo, que estava até agora há pouco aqui do meu lado, daqui a pouco ele volta também, também conselheiro da UPJ. Vocês vão me ajudando aí a apresentar, porque... Tá certo. O que a gente percebe, né? Por que nesse momento a igreja é tão importante a igreja se implicar com esse tema? Inclusive, amanhã nós teremos uma live para as famílias falando sobre isso às 8 horas. E no dia 30 nós teremos uma live Kids para conversar com as crianças. Nós, até a nível de dica para o pessoal, nós falaremos do livro da história de Jó, onde nós falaremos sobre os vários tipos de violência, né? Jó, ele sofreu a violência ali psicológica da esposa, dos amigos, a própria igreja, os próprios irmãos, né, o acusaram, e a gente vai fazer um trabalho sobre os vários tipos, os vários níveis de violências, trabalhando esse viés também do abuso sexual. Tendo em vista que o nosso país está cada vez mais sexualizado, a gente percebe que as famílias não têm acompanhado o que o mundo tem oferecido. Então, nos nossos lares, inclusive através da internet, se entra muito a sexualização para as nossas crianças, mas quando a gente vai trabalhar sobre as questões íntimas, sobre intimidade dos nossos filhos, nós temos dificuldade de abordar esses temas para certas idades. Então, nós já conversamos na nossa igreja com alguns pais e alguns disseram assim, a gente fala sobre essa questão de intimidade a partir dos 9 anos, né? Aos 9 anos, a criança ela já tem condição, inclusive, de se defender. O abuso sexual, ele acontece comumente nos períodos iniciais, né? Nas faixas etárias anteriores a essa idade. Então, daí a gente vê a necessidade de orientar os pais no sentido de prevenir e de orientar os seus filhos
quanto ao que não pode ser tocado. Então, para algumas idades, a gente trabalha as partes que não podem ser tocadas, porque ainda é um tabu falar sobre quais são essas partes, a gente diz sobre as partes que a gente cobre quando a gente vai à praia ou à piscina, né? Então, é uma forma de se trabalhar sem ficar usando termos chulos, que ainda é um tabu dentro da nossa casa. Em casa, eu sempre tratei assim com os meus filhos, né? Ninguém pode tocar aonde você tem que cobrir quando você vai à praia ou quando você vai à piscina, porque essas partes são íntimas suas. Só você pode tocar. Essas partes, e aí a gente já entra com outro posicionamento, essas partes serão tocadas para depois do casamento. E aí, em todas as fases, a gente foi falando sobre essas questões, né? Mas a gente entende que a família tem uma preocupação e uma dificuldade de trabalhar. Amanhã nós falaremos sobre isso na live. E também sobre o papel da igreja em se colocar nessa posição de apoiar e de zelar pela preservação dos direitos da criança e do adolescente. E aí entra o que foi falado, né, por todos os atores aqui, os palestrantes, a questão da omissão, aonde denunciar, para quem, né, a gente pode falar. Então, achei muito importante a gente poder ouvir em todos os níveis sobre essas questões, né, pelo viés psicológico, pelo viés jurídico, bíblico também. Foi muito importante a gente poder entender um pouco sobre essas questões. Estão todos de parabéns. Eu acho que a gente precisa avançar nesse sentido. Eu fiquei espantada de saber, ou de relembrar, que o 18 de maio foi instituído em 73. E nós ainda temos dificuldades de trabalhar isso, né? Até hoje. Então, eu espero que a gente vença essas barreiras e que a gente consiga trabalhar isso nos nossos lares. Nós temos visto que as famílias cristãs, por falta desse diálogo, muitos adolescentes têm inserido na criminalidade porque dentro de casa também falta esse tipo de diálogo. E aí, no sentido da minha profissão, eu tenho essa propriedade para falar porque eu vivo um pouco disso, né, atualmente. Os abusos também ocorrem no ambiente cristão e traz muitas outras implicações, inclusive essas que você destacou, né, André? Então, estamos todos de parabéns. Eu acho que o nosso papel, eu esperava 100 pessoas hoje, mas o nosso papel com os 12, 14, é multiplicar isso nas nossas igrejas, né? Amém. O presbítero Marcelo está aqui do meu lado. Eu apresentei ele antes. Obrigada, irmão Marcelo, presbítero, por estar aqui nos acompanhando. E ao presbítero Anderson também, tem a oportunidade se quiser se colocar, viu? Deixa eu destacar aqui. A Rubiane falou, mas até uma comprovação de como esse tema é o tabu, né? Nós tínhamos 100 pessoas à disposição para entrar aqui, mas as pessoas têm que dar barreiras, né, para conversar sobre isso, né? Então, ficaram aí as vagas abertas, mas estamos nós aqui debatendo, né? Deixa eu ver quem mais quer se colocar. Eu queria compartilhar uma tela aqui rapidinho com vocês. Deixa eu só fazer aqui, peraí. Não sei se vocês conhecem, esse material é da Sociedade Bíblica do Brasil, está dando para ver? Ele tem 2 encartes, tem 8 páginas. É um livro para pré-adolescentes, viu, Rubiano? Até você que falou, não sei se a Cristina conhece, pastor. E eu recebi ontem. E um para crianças. Amo meu corpo, amo minha vida. Então ele vem, é muito baratinho. É uma pena que nós estamos nessa pandemia, porque custa R$1,10. Já vem assim coloridinho, é um folheto, tá? E vem trazendo ilustrações. E no final tem um exercício para as crianças, que poderia estar adquirindo. Aí lançar um desafio aí para o pastor Kleber e Valtteri, em nome do presbitério, distribuir para nós. Mas nós estamos nessa pandemia, né? A gente sabe que é difícil, não sei como é que está
a entrega de materiais e aqui para os juniores, tá? Assim, achei muito... Eles mudam um pouco a linguagem, né? Para cada faixa etária. Aqueles que quiserem, eu vou disponibilizar os 2 e-books, tá? Para que vocês tenham, possam estar usando, já que não dá para a gente adquirir. Eu penso que os folhetos não vão chegar a tempo para nós usarmos, tem que ser após a pandemia a gente voltar a falar desse tema. Mas é o material da Sociedade Bíblica do Brasil, que eu acho que a igreja não tem problema de utilizar, né? Tá? Então, vou voltar aqui para nós. Quem quiser o e-book, tá? Eu passo para vocês pelo zap ou por e-mail, tá bom? De Jesus. Nós estamos aqui com a presença do pastor Hélio, prazer em conhecer. Nos emprestou aí a Cristina. Se eu quiser fazer uma saudação aqui para nós. E é um prazer também tê-lo aqui. Eu agradeço, né, que foi uma oportunidade muito grande e tudo que aconteceu foi para o nosso enriquecimento, porque os filhos são joias que nós temos, nós criamos com todo carinho, criamos para Deus, né, que Deus nos deu essas condições para criar os nossos filhos para Ele, e sempre vão ser crianças. Hoje, como a Cristina disse, aí, a mais velha já está com 20 e poucos anos de idade. 4. E até hoje, isso, 24, né? 24 anos de idade. Você sempre sabe exatamente. E graças 24, a Deus, 21, nós preocupamos muito com eles até hoje. Ela está casada, está morando em São Sebastião do Paraíso, mas mesmo assim a gente tem aquela preocupação. E estão atendendo lá em linha de frente hoje. A gente é uma preocupação muito grande por causa dessa pandemia. E nós passamos por tudo isso aí, né? Quando era criança, a gente observa ações, reações dos nossos filhos e com certeza a gente foi detectando aquilo que está correto e aquilo que está diferente, a forma dele agir, a forma de se expressar, se ficou muito calado ou se está falando coisa que não é acostumada a falar dentro de casa. Então, tudo isso aí a gente deve observar, né, nos nossos filhos. O comportamento, se mudou, se não mudou. Então, tudo isso aí que foi falado é muito importante. Então, agradeço aí e continue assim, lutando, né, para estar trazendo mais orientações a nós e também a todos que estão participando neste momento. Perdeu aqueles que não participaram, né? Com certeza. Então, nós vamos caminhando para o final. Queremos agradecer a presença de todos que ficaram aqui na live, todas as igrejas que nos apoiaram. E parabéns aí aqueles que vão levar o Biane, né, que vai estender aí esse tempo lá na sua igreja. Vai ser um bom trabalho, com certeza. E pastor José do Carmo, obrigada, viu, pela sua palavra. Cristina, novamente, obrigada pelo apoio de estar aí com a gente, como, né, do lado dos filhos. Nós é que agradecemos. O pastor Valteir, esteve aí, sempre faz o elo com o pastor Kleber, obrigada. Érica, obrigada pela sua participação, viu? Contribuição também. E vou passar a palavra para o pastor Kleber, fazer um encerramento, uma oração final. E novamente agradecer o seu apoio. Me perdoe qualquer, né, se tiver alguma falha, mas o objetivo foi esse debate mesmo. E a palavra de Deus, né, falar esse tema à luz da Bíblia, né, da gente estar como mães e pais cristãos e líderes, a gente está nos despertando também para ajudar nossas crianças e juniores. Obrigada, pastor. Posso fazer? Vamos orar? Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, porque temos a oportunidade de discutir assuntos tão importantes, tão relevantes para a nossa família e o papel, Pai, da igreja como sal, como luz, ó Pai, na sociedade. Que possamos, ó Deus, semear a boa palavra, que possamos falar do amor, possamos falar sobre o arrependimento, do perdão. Deus, e clamamos que o Senhor venha a nos usar para ser bênção para nossas crianças
e que possamos ser bênção para muitas outras também, muitos outros vulneráveis que carecem tanto do cuidado e da proteção. Que possamos, ó Deus, ser agentes desse reino de Deus, ó Pai amado, implantando justiça, ó, e equidade para a tua honra e para a tua glória. Abençoe cada irmão, cada irmã que colaboraram na sua área, foram bênção do Senhor e que continuem fiéis à tua palavra, continuando esta obra para a glória do Senhor. Muito obrigado por tudo. É o que oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Obrigado. Quero fazer agradecimento também ao Dr. Glaucio assistindo aqui com a gente. Obrigado. Obrigado, Boa obrigado noite pelo aí, convite. vocês. Boa noite. Até mais. Cristina, obrigada. João Anderson. Agradeço. Com Deus. Abraço. Com Deus também.